manda dentro do olhar. Ai, esse cabelo em forma de caracol. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão com sono? Não, que bom. Vocês viram a foto da Pri antes, como é que tava? Ela de chapéuzinho, parece coisa de sex shop, né? Foi do outro evento, muito bonito. Bom, vamos falar um pouquinho de... Como é que é? Mas é verdade, né? Não tem crime com verdade. Então, vamos falar um pouquinho de direito tributário para vocês. Sei que é a matéria que vocês mais amam na vida, né? A mais simples de todas. Mas pensa bem, só tem duas certezas na vida. É morrer e pagar tributo. Então, vamos entender essa merda aí que dá tudo certo. Então, o que geralmente cai na prova da OAB? São 5 questões. Então, primeiro eu vou falar de direito tributário, depois eu vou dar umas dicas de prova para vocês, tá bom? Vou fazer o mesmo jabá que a Priscila, quem não me conhece, segue aí no Instagram, @PellegriniFelipe, eu posto umas dicas aí, falo umas besteiras, faço uns stories meio nada a ver, mas tá tudo bem, é assim que funciona, né? Então, pessoal, o que com certeza vai cair na prova de vocês é competência tributária. E a sacanagem sempre começa porque eles vão misturar o que é competência com o que é capacidade tributária ativa. Então vamos devagar que dá tudo certo. O que é competência tributária? É um poder conferido pela Constituição Federal para que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possam criar, modificar ou extinguir tributos. Então, qual que é a primeira sacanagem? Eles vão dizer que quem pode exercer competência tributária é toda pessoa jurídica de direito público. Está errado. Porque pessoa jurídica de direito público, importado aí do direito administrativo, que vocês vão ver com o Ellison, é União, Estados, DF, município, mas também autarquias e fundações. Quem exerce competência tributária é só ente político. União, Estados, DF, município. Então, o poder que é dado pela Constituição Federal para que esses entes políticos possam criar, modificar e extinguir tributos. Quais tributos? O STF adota a corrente pentapartida. São impostos, taxas, contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, é de uma forma muito rápida, em linhas gerais, para que a gente possa lembrar. Impostos, eles podem ser ordinários, extraordinários. Se são ordinários, aqueles que a gente já sabe da Constituição, federais, estaduais e municipais. Ah, mas eu falei impostos extraordinários. Lembra comigo, imposto extraordinário de guerra. Quem pode? Só a União. Pensei em taxas, 2 possibilidades. Taxa de polícia, tem um exercício regular de um poder de polícia, por exemplo, uma taxa que é paga em bares e restaurantes, ou então uma taxa que ela tem um serviço, taxa de serviço. Mas toma cuidado, é um serviço público específico e divisível, de utilização efetiva ou potencial. Então eu consigo mensurar um grupo de pessoas e ainda retirar o proveito que cada uma extrai dela remunerando o serviço. Por exemplo, taxa do lixo. A taxa do lixo é constitucional? É. Súmula vinculante 19. Cai direto na prova. Outra que é bom anotar. Súmula vinculante 41. Taxa não remunera serviço de iluminação pública. Como é que você vai aferir quem está efetivamente utilizando a iluminação pública? A taxa, perceba, ela é contraprestacional. Beleza? De utilização efetiva ou potencial. Você tem casa na praia, você vai pagar a taxa do lixo, mesmo que você não vá para a praia. Ah, mas eu não produzo, não importa. É de uma utilização efetiva ou potencial. Está posto à sua disposição. Pensei em contribuição de melhoria, eu vou lembrar de uma obra pública que decorra valorização imobiliária. Em relação a essa valorização, através de um limite individual ou global, você paga a contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios, também 2 possibilidades. Eu tenho empréstimo compulsório emergencial, que é um empréstimo compulsório que decorre de despesas extraordinárias de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e esse não cumpre com a anterioridade, editor, publicou a lei e cobra no outro dia. E eu tenho empréstimo compulsório de investimento. Um investimento público urgente
e de relevante interesse nacional. Esse sim cumpre com a anterioridade. E lembra, empréstimo compulsório não pode ser tratado por medida provisória, porque ele tem uma expressa disposição da Constituição para a lei complementar. E matérias que são tratadas, reservadas à lei complementar, não se valem de medida provisória. Muito cuidado, é típica pegadinha de prova. E a quinta espécie tributária, e é uma das que dá mais dificuldade, é a chamada contribuição especial. Tá, que merda é isso? São 5 subdivisões, por isso que dá tanto pau. Eu posso falar de uma contribuição especial em relação a uma CID, então aquela contribuição de intervenção no domínio econômico, a contribuição das categorias profissionais ou econômicas, por exemplo, aqueles valores pagos para a entidade de classe, CRM, CRO, CREA, exceto a OAB. A OAB não tem natureza de tributo. Também posso falar das contribuições sociais. E de 2 contribuições que caem toda hora na prova. A chamada COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, e a contribuição do regime previdenciário próprio dos servidores. Já já eu volto nelas. Então, novamente, falei de competência tributária, falei de um poder dado pela Constituição para que a União, os estados, o DF e os municípios possam criar, modificar e extinguir esses 5 tributos. Tudo bem. Onde está a pegadinha? A pegadinha está porque eles vão tentar misturar competência com capacidade tributária ativa. Competência, criar, modificar e extinguir. Capacidade, arrecadação e fiscalização. Competência tributária, a Constituição te entregou. Então não se delega para ninguém, não se transfere para ninguém, não perde competência por decurso de prazo e ela é irrenunciável. O imposto de renda é da União. A União, no máximo, ela pode abdicar de uma receita. Agora dizer, ó, foda-se, eu não quero o imposto de renda, isso não pode acontecer. O que é totalmente ao contrário da capacidade tributária ativa. Uma autarquia, uma fundação, ela arrecada e fiscaliza tributo. Assim como o ITR e o imposto de renda retido na fonte, cai direto, anota. O ITR e o imposto de renda retido na fonte, eles podem ser arrecadados e fiscalizados. O ITR, ele é de competência da União. Mas se ele for arrecadado por um município fiscalizado, o município fica com todo o valor. 100% do valor. Isso não é transferência de competência. Isso é transferência de capacidade. Assim como o imposto de renda retido na fonte. Eles sempre vão dar o exemplo de que houve um pagamento e que esse pagamento não tinha que ser tributado. Só que era um servidor público do Estado, era um médico. E aí ele teve uma dedução de imposto de renda e ele quer se valer de uma repetição de indébito. Contra quem? Contra a União ou contra o Estado? Quem é a fonte pagadora? O Estado, não é? Então é contra o Estado na justiça estadual. Não é contra a União, porque, novamente, não se discute competência, mas sim a capacidade, a mera arrecadação e fiscalização. Tudo bem? Dentre essas competências, nós temos 7 possibilidades de espécies. Não vou falar das 7, eu vou falar das que mais caem em prova. São 2. Competência residual. Anota esta merda porque vai cair. Estou falando. Se não cai residual, cai a exclusiva. Competência residual, pessoal. Ela só pertence à União. Só a União pode. Para criar novos impostos e novas contribuições sociais. Vem a prova e diz que o Estado criou um novo tributo. O Estado pode? Claro que não. Então, só a União pode para criar novos impostos e novas contribuições sociais. Que não estão previstas na Constituição de 88, é claro. Através de 3 requisitos. Lei complementar, não cumulatividade e que fato gerador ou base de cálculo sejam distintos. Então, eu não posso, aqui no papel de União, vir e criar um novo imposto
e dizer que o fato gerador é a propriedade de veículo automotor. Por quê? Porque já existe. Tá, então, novamente, quais são os requisitos para criar novos impostos ou novas contribuições sociais? Lei complementar, não cumulatividade e que fato gerador ou base de cálculo sejam distintos dos já previstos. Tudo bem? Mas presta muita atenção. Impostos, novos impostos, observam os impostos antigos. E contribuições, observam contribuições. Por que que eu chamo tanta atenção para isso? Porque veio o STF e disse que cruzar esta merda é plenamente possível. Como assim? Imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. Ambos são da União, é verdade. E ambos tutelam o lucro. É constitucional? É. Por quê? Porque eu estou me deparando de um imposto para com uma contribuição. E a vedação de mesmo fato ou base é de imposto com imposto, contribuição com contribuição. Percebe porque essa bosta cai tanto na prova? Porque tem uma riqueza de detalhe gigante. Então é muito fácil que você escorregue. Só a União pode. Para novos impostos e novas contribuições, não são tributos. Tem requisitos a serem cumpridos. E aí, no final, a cerejinha desta merda toda, qual que é? Que só pode imposto com imposto, contribuição com contribuição. A vedação é para eles. Cruzar é plenamente possível. Então, tem muito detalhe para você errar, por isso que cai tanto na prova. Dá uma olhadinha no artigo 154, inciso 1º da Constituição. Guarda. A outra competência que cai toda hora na prova é a competência exclusiva. Por que é que ela cai toda hora na prova, Felipe? Porque ela pertence em regra à União. Maldito, né? Sempre o maldito que botou exceção. Então vamos lá. Se ela pertence em regra à União, ela pertence, via de regra, para tratar de contribuições especiais. Falamos de 5 no começo, né? Do nosso encontro aqui. Então, cabe à União para tratar de CID, contribuição das categorias profissionais econômicas, CREA, CRO, aquelas merda, e contribuições sociais. Essas 3 são da União. Só que tem 2 que não são da União. Por isso que pertencem em regra. Se nós falarmos da COSIP, a contribuição para o custeio da iluminação pública, ela só pertence ao Distrito Federal e aos municípios. Não é a União, nem os estados. E se nós ainda falarmos da contribuição para o regime previdenciário próprio, o RPPS, ela pertence aos estados, ao DF e aos municípios, não à União. Novamente, o que você acha que a tua prova vai fazer? Misturar tudo. Então, guarda bem a residual e guarda bem a exclusiva. Porque, via de regra, eles pedem ou uma ou outra. Se Deus for abençoado, vão cair as 2. Que a gente acerta. Muito bem. Outro ponto bastante importante. Você sabe que princípios, via de regra, também cai, né? Legalidade cai toda hora. O que é princípio da legalidade, gente? Todo tributo tem que ser criado, aumentado, diminuído ou extinto em virtude de lei. Seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar. Qual é a regra? Lei ordinária. Porque a lei complementar será utilizada quando expressamente prevista na Constituição. Se a gente guardar o que precisa de lei complementar, o resto será lei ordinária. Então anota aí o que precisa de lei complementar. Anote esta merda. Vai cair. Precisa de lei complementar, pessoal. Artigo 146 da Constituição. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência. Cabe à lei complementar regular as limitações ao poder de tributar. E eu disse regular, não disse criar. Quem cria limitação ao poder de tributar é a Constituição. Princípios e imunidades. A lei complementar regula. E cabe à lei complementar tratar sobre as normas gerais em matéria tributária. Além disso,
cabe à lei complementar os empréstimos compulsórios e, por fim, os tributos residuais. Então, os novos impostos e as novas contribuições sociais. No mais, lei ordinária. Princípio da anterioridade. Também cai toda hora. Regra no ordenamento jurídico. Para um tributo criado ou majorado, eu devo aguardar um lapso mínimo de 90 dias entre um exercício e outro. Essa é a regra para todos os tributos. Acontece que existem exceções. As exceções estão previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Depois você vai lá e vai dar uma olhada. Existem exceções completas, então não observa nem o exercício, nem a parte nonagesimal. E existem exceções que observam ou uma ou outra. Depois lê com calma. E dá para acertar, porque é decoreba pura. O que eu tenho que dizer a vocês? Digamos que eu tenho um tributo para pagar no dia 30 de determinado mês. Vem um decreto e diz que agora o pagamento será no dia 10 do outro mês. Primeiro, pode ser por decreto? Sim. Sim. Porque eu estou falando de prazo, e prazo não é matéria de lei. Segunda possibilidade. Esta merda cumpre a anterioridade? Não. Veja a súmula vinculante 50. Também cai toda hora nas provas. Norma legal que altera prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita à anterioridade. Nada mais é do que falar de prazo para recolher tributo. Saímos dos princípios e entramos nas imunidades. Imunidades tributárias estão lá no artigo 150, inciso 6º, alíneas de A até E da Constituição. São figuras jurídicas que impedem a cobrança de impostos. Se algum maldito falar tributo, está errado. É imposto. Professor, uma igreja paga taxa do lixo? Sim. Não paga IPTU. Não paga imposto. Agora, taxa, contribuição de melhoria, e todos os outros tributos vai pagar normalmente. Portanto, só recai sobre a figura jurídica dos impostos. E teve uma novidade aí, que veio esse ano, que a imunidade religiosa, ou dos templos de qualquer culto, agora também abrange aí o sacrifício de animais. Tá? Então, é possível hoje o sacrifício de animais nas matrizes africanas, nas religiões. Então, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Se eventualmente a sua prova estiver bem atualizada e perguntar, sim, é possível a sacralização de animais dentro dessa imunidade religiosa. Então, não tem pagamento de imposto. Tudo bem? Show de bola. Saímos aí das limitações e vamos para o Código Tributário Nacional. Primeiro dos assuntos que tem bastante recorrência é a obrigação tributária. Obrigação tributária está disciplinada no artigo 113 do Código Tributário Nacional. E vai te dizer que a obrigação tributária ela é principal ou acessória. O que é obrigação principal? Pagamento de tributo e pagamento de multa. Multa não é acessório no direito civil. No direito tributário, multa é obrigação principal. E obrigação principal necessariamente depende de lei. Tudo bem? O que é obrigação acessória? É uma obrigação que depende de legislação. Leis, decretos, tratados e normas complementares. Escrituração de livros, emissão de notas fiscais, dever de prestar informações. Isso é obrigação acessória. Mas por que eu quero dizer isso? Porque é o seguinte, se pagar tributo e pagar multa é uma obrigação principal, e toda a parte aí do staff é a obrigação acessória, uma obrigação não depende da outra. Pensa comigo, se é isento de imposto de renda, você não paga o tributo, concorda?
Mas você deixa de apresentar a declaração? É automático? Você simplesmente olha, legal, eu sou isento de imposto de renda. Foda-se, não vai declarar nada, vou viver lindo e bacana na praia. Você vai se fuder? Muito provavelmente. Claro que vai. Porque uma obrigação não tem nada a ver com a outra. Pelo fato de você não pagar o tributo, você remanesce na obrigação de entregar a declaração. Porque a obrigação principal não se confunde com a obrigação acessória. Dentre essas possibilidades, os lindos que chegaram agora, pegaram trânsito, né? Bem-vindos a São Paulo. Nós temos que falar de situações que atacam o crédito tributário. E aí, pessoal, nós vamos falar de métodos mnemônicos. Seguinte, tem um lançamento tributário, vai ter a cobrança. Beleza. Acontece que existem causas que suspendem a exigibilidade do crédito. Se tem causa que suspende a exigibilidade do crédito, você não pode inscrever em dívida ativa, mover a execução fiscal. Vamos lembrar do caminho, como é que funciona? Tem um lançamento tributário, aquele lançamento tributário, ele externaliza a cobrança. Se você não paga no vencimento ou não apresenta a defesa, aquele crédito está definitivamente constituído. À frente, o que o fisco tem que fazer? Ele inscreve em dívida e ele promove depois a execução fiscal para exigir de você. Se eu perco o prazo do lançamento, decadência. Se eu perco o prazo de cobrar judicialmente o crédito através da execução, prescrição. Então esse é o caminho bonitinho. O que acontece? O lançamento nunca vai ser impedido, porque o fisco vai lançar de qualquer maneira para não recorrer aí na decadência. Beleza, mas o que a suspensão da exigibilidade do crédito faz? Ela impede a inscrição em dívida e a execução fiscal. Quais são essas causas? As causas do artigo 151 do CTN, que vocês vão guardar como moderecopa. Moderecopa, anota, vai cair. Prova sim, prova não, eles perguntam isso. O que é moderecopa? É moratória, depósito do montante integral, não é depósito parcial, hein? É depósito do montante integral. Recursos e reclamações administrativas. Não aparece esse nome. Aparece impugnação ou impugnação administrativa. Você tem que associar. Moratória, depósito do montante integral, recursos e reclamações administrativas. Concessão de liminar em mandado de segurança ou concessão de tutela antecipada e o parcelamento. Preste atenção. Eu não falei impetrar o mandado de segurança. Eu disse concessão da liminar. Todas essas causas, ou uma ou outra, dão ensejo aquela certidãozinha chamada de positiva com efeito de negativa. Que tem as mesmas funções de uma certidão negativa. Olha, não devo bosta nenhuma. Todas as causas do Moderecopa dão direito a essa certidão. E para que precisa? Geralmente para participar de uma licitação, para alguma coisa nesse sentido, e as questões geralmente vão nesse sentido. Esse é o Moderecopa. Causas de suspensão. Causas de extinção, são 11, deixa. Quais são as causas de exclusão? Anistia e isenção. É o artigo 175 do CTN. Se você guardar o que é Moderecopa, suspensão, e o que é anis, exclusão, concorda comigo que o restante é extinção? Então, é uma boa forma de você acertar na hora das provas. Faz essa diferença toda. Tudo bem? Show. Já estão cantando que meu tempo acabou. Então é o seguinte, pessoal. Quantas questões vocês precisam para passar a segunda fase? 40, né? Tenho nada contra, tá? Juro por Deus. Ou tenho. Mas você vai ficar estudando o consumidor, ambiental, que cai em 2 questões? Pode ser que sim, respeito. Mas presta bem atenção. Se você tiver que revisar, você tem que revisar matérias que têm uma grande gama de questões, para então atingir.
Então, porra, eu gosto de direito público, então eu gosto de administrativo, tributário. Eu vou me ligar nessas matérias. Então, eu vou estudar constitucional, ética, um direito e um processo que eu goste, mais tributário administrativo, para tentar bater mais ou menos aí um bloco de 40 e poucas questões. Nessas questões, o seu desempenho tem que ser bom. Ah, mas eu gosto de penal. Então, você vai estudar junto com a Priscila, penal, processo penal, constitucional, ética, trabalho e processo do trabalho, que são as que têm maior incidência. Se você gostar de processo civil, a mesma coisa. Perceba que tudo é um bloco. Ok? Por quê? Porque você tem que fazer 40 questões. Você não precisa manter uma média. Tá, e o que eu faço nas demais questões se eu não souber responder? Chuta na mesma letra. Você é louco, sou pra caralho. Quer passar? É assim que funciona. Você não tem que manter média. Então, cumpra as questões que você sabe responder, mantenha um bom nível, as demais, chuta em B, C ou D, porra. Pra você passar. Não vai tentando chutar letra por letra, sua incidência é muito menor. É de A até D. Portanto, cada alternativa tem 25%, é conta de matemática. Faça isso que vai dar certo. De coração, eu espero que vocês façam uma boa prova, tranquilidade, calma, vai devagar, vai dar tudo certo. E aí, na segunda fase, tanto eu quanto o professor Rubens, esperamos vocês aí. E de verdade, sei que aí cada um tem uma história de vida, tem uma coisa, tem problemas, e às vezes não. Mas, para a pessoa talentosa, o céu é o limite. Agora, para a pessoa dedicada, o céu também é o limite. Veja o Messi, veja o Cristiano Ronaldo e veja o Neymar. Sem aqui falar de futebol demais. O Messi é um extraterrestre que se dedica ao que ele conquista na carreira dele. O Neymar também é um extraterrestre. Só que não está nem aí. Veja onde ele foi e onde ele parou. E veja o Cristiano Ronaldo, que não é um extraterrestre, mas que é o sinônimo da dedicação em pessoa. Veja o que ele atingiu. Portanto, você sendo talentoso ou não, dedique-se. A sua hora vai chegar, só não passa quem desiste. Então vá lá, é só mais uma prova, não bota a pressão que todo mundo já põe em você. Vai lá que vai dar certo. E aí, segunda fase, vem para tributário. São só 8 iniciais. Se você fizer o que o titio vai pedir, você vai passar. Estou dizendo. Por quê? Porque na segunda fase você vai entregar a sua alma para mim. E vai ser muito gostoso. Tá bom? Então é isso aí, gente. Que vocês tenham um bom dia. Tomara que os professores consigam ir no caminho das questões. E, para mim, um imenso prazer, uma satisfação. Vou fazer um stories com você, né? Porque não tem como deixar de ser, que já estão me xingando lá em cima. Então, por favor, vamos gritar bastante. Vamos fingir que a gente gosta da UAB. Só fingir um pouquinho. Não é não, gaúcho? Então vamos lá, pessoal. Quem vai ser aprovado na OAB aí, porra? Vamos! Isso aqui é Brad. Obrigado, gente. Vocês são demais.